E agora eu vou mostrar a prova de que todos nós carregamos um pecado original que veio de Adão, tá? Então todos nós carregamos esse primeiro pecado, que é o pecado original, tá bom? Acompanha comigo, você tem as referências bíblicas aí no PDF, tá? Mas eu vou repetir uma vez e você já vai olhando ali, já vai abrindo sua Bíblia e conferindo. Romanos capítulo 3, versículo 23 fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu vou falar dele já esse verso de novo, mas eu preciso que você entenda algumas perguntas que talvez todos nós um dia chegamos a fazer, né? Mas eu faço parte do pecado de Adão? Todos carregam esse pecado? A resposta é sim, e vamos mostrar na Bíblia. E por esse tipo de pecado, que é o pecado original, é que nós precisamos de um Salvador, tá bom? Vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12, fala assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vou ler de novo para os irmãos. Pelo que como por um homem, Adão, né? Ele está querendo dizer Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte, que é a consequência do pecado, passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mais uma referência que eu quero dar para os irmãos aqui, Romanos também, no mesmo livro aí, Romanos capítulo 15, versículos 21 e 22. Romanos capítulo 15, versículos 21 e 22. Fala assim: porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Está falando de Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha que bênção, né, irmãos? Olha que maravilha o Senhor Jesus veio fazer por nós. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e iniquidades, que veio pelo pecado original de Adão. Por isso nós temos a inclinação da nossa carne para o pecado, e ele veio justamente para nos vivificar, para podermos ter a garantia da vida eterna. Mais uma referência bíblica que eu quero dar para os irmãos aqui, no mesmo livro, tá? Nós vamos voltar agora no Romanos 3, 23, que eu falei no princípio. Então abre sua Bíblia no Romanos 3, Romanos capítulo 3. Agora nós vamos ler os versículos 23 e 24 e 27 e 28. Está no PDF aí essa referência para os irmãos também. Fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, grava essa palavra, gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então vamos de novo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Por que gratuitamente, irmãos? Porque não há preço que pague. Não há preço que pague a redenção que o Senhor Jesus fez pelas nossas almas. Irmãos, os seus pecados, as suas transgressões já foram pagas. Se você ainda vive em pecado, se você ainda vive sem a salvação, você não tem certeza da sua salvação, irmãos, mude a sua perspectiva com relação à Bíblia, com relação à palavra de Deus, com relação aos seus caminhos, porque a sua dívida já foi paga. E se você não aceitar que Jesus paga essa dívida por você, você não tomar posse disso, você vai encaminhar para a condenação. É isso que a Bíblia fala, tá bom? Porque pelas suas próprias obras, como que você vai alcançar merecimento para isso? A própria palavra fala isso, tá? Agora, continuando aqui no versículo 27 e 28 aí, fala assim: onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Irmãos, então vamos lá, vou ler de novo para os irmãos. Vamos lá, no versículo 27 e 28. Onde está logo a jactância? Ou seja, onde está logo a arrogância, o orgulho disso? É excluída. Por qual lei? Das obras, ou seja, dos mandamentos que foi dado a Moisés? Por elas foi excluído isso? Não, mas pela lei da fé. Ou seja, quem trouxe a lei da fé? Jesus. Ele que trouxe a lei da fé, porque nós precisamos crer nele para ser salvos, né? Então fala assim:
Concluímos, pois, que o homem é justificado, ou seja, os seus pecados são apagados, ele agora está limpo, ele agora não tem pecado perante Deus, ele está salvo. Então, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ou seja, não existe obras que vai nos justificar perante Deus, somente a fé em Cristo. Que Deus abençoe o seu dia e que Deus abençoe a sua vida.